10 de abril de 2015. Antes de enfrentar a Ponte, Elias faz críticas ao formato do Paulistão e ao nível técnico do estadual. Oswaldo de Oliveira conversa com exclusividade com Gazeta Esportiva sobre início de ano do Palmeiras e mata-mata do Paulistão. Wesley deve ficar no banco e pode fazer a estreia pelo São Paulo contra o Red Bull. O jogo contra o São Paulo será o mais importante da curta história de vida do Red Bull. E o bom desempenho contra os grandes no Campeonato Paulista traz a confiança de que é possível vencer e chegar à semifinal. E ainda, os preparativos do Santos direto do CT Rei Pelé. Ibrahimovic leva gancho na França. E Daniel Alves de saída do Barcelona. É sexta-feira! Uhul! É isso aí, estou animada. A equipe toda está animada. Alberto Helena Júnior animadíssimo. Celso Cardoso cantando nos estúdios. Final de semana chegando e agora é pra valer. Começa amanhã a decisão para definir as equipes que avançarão para a semifinal do Paulistão. Teoricamente, os considerados grandes do campeonato levam vantagem. Arena Corinthians, Morumbi, Allianz Parque e Vila Belmiro serão os palcos dos confrontos que acontecerão em jogo único. Vamos ver como vai ser a rodada. Entra a arte aí, Boquinha. 2 partidas acontecem nesse sábado. Corinthians e Ponte Preta jogam às 4h20 da tarde na Arena em Itaquera, tá? Sábado, isso aí é sábado. Às 6h30, o São Paulo recebe o Red Bull Brasil no Morumbi. O Palmeiras entra em campo no domingo às 11 horas da manhã para enfrentar o Botafogo na nova Arena do Verdão. E fechando a rodada das quartas de final, o Santos encara o 15 de Piracicaba às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Celso Cardoso, o cantor que vai lançar o CD dia 3 de maio. 4 de maio. Depois eu vou dar mais detalhes. E o grande mestre Alberto Helena Júnior está conosco aqui. Quero falar boa noite para vocês. E quero saber o seguinte, qual desses jogos aí é o destaque das quartas de final do Paulistão? Bom. Nossa. Você entendeu? Ou quer que eu repita? Não. Ó. Bom, é bom que você fez a pergunta. Grande noite, vai. Não, eu vou até dispensar o grande noite. Porque eu tenho me sentido, como se diz pejorativamente, aqueles velhos ranzinzas, que só reclamam do que é novo, e aquele saudosismo, não se faz mais futebol como antigamente, não se faz mais regulamento como antigamente. É verdade, parece que eu tenho reclamado tanto desse esdrúxulo, desse... Campeonato horrível. Desse regulamento que faz, por exemplo, 15 Piracicaba classificado, mesmo tendo a 13ª melhor campanha. Mas isso não é novo, isso é velho. Pois é. Mas é que eu estou me sentindo um ranzinza. Então, eu vou tentar me alienar. Eu também acho isso. Já que é o que temos, então eu vou fingir que não está acontecendo nada. Finge que é super legal. Isso. E aí eu vou me pegar naquele jogo que eu acho que é o mais interessante de todos, por ser o único de primeira divisão deste campeonato. Corinthians e Ponte Preta. Eu acho que esse é o grande jogo. Alberto Helena Júnior, boa noite. Boa noite. E para você, querido? Para mim, o jogo mais importante, sem dúvida, é o Corinthians e Ponte Preta, porque representa isso. 2 times de primeira divisão decidindo uma vaga para as semifinais do Paulistinha, que esse aí é Paulistinha, né? Verdade. Mas cada jogo desses tem uma característica interessante. Verdade. O Santos, por exemplo, que a gente não botava muita fé nele, de repente disparou aí, foi a 2ª melhor campanha e tem uma grande possibilidade de chegar às finais. E tem o Palmeiras, que está se preparando e tal, está em formação, que vai ter o Valdívia e o Cleiton Xavier, são as 2 das 3 maiores estrelas do Palmeiras de hoje, o outro é o Zé Roberto, que vão estar no banco. Assim como no banco do São Paulo deve estar o Wesley, que é também uma novidade no time. Sendo que, bom, se houver uma zebra, não será uma zebra, será um touro vermelho. Muito bem. Red Bull. O Red Bull, esse mesmo. Que é verdade, que não é time bobo, não. É um time com jogadores experientes, que passaram por grandes clubes. Sei lá, pode. Assim como a Ponte Preta, também não ficaria imensamente surpreso se, de repente, aprontar para o Corinthians, não. Porque vale lembrar
outra grande problema desse regulamento. O Corinthians é a melhor campanha, mas é um jogo só. E se empatar, não tem vantagem para o time que fez a melhor campanha, vai para os pênaltis. Daí nos pênaltis, o Corinthians pode ser eliminado do campeonato invicto. O nível, a margem do acaso é muito grande numa decisão desse tipo. Tem que entrar com sorte, né? Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, você acha que os 4 grandes de São Paulo avançam para as semifinais do Paulistão, sim ou não, Celso? A lógica diz que sim. Os 4 grandes avançam? Sim. Podia perguntar quem avança, né, Bárbara? Fala, Alberto Helena Júnior. Eu acho que são os 4 favoritos. Não cabe 8 opções. Numa gradação diferente, né? Tá, entendi. A Gabriela não tá aí não, né, Bárbara? Ela tá aí, porque você me chamou de meu amor, e a Gabriela tá aí. Bom, a Gabriela é a futura esposa do nosso diretor, Bárbara, que tá aqui no meu orelhinho. Depende, né? Depois desse meu amor, vai saber, né? Esse meu amor, que na verdade quer dizer, saber, né? Que vai me esganar. O mata-mata do Paulistão, vamos ter foco aqui, será um novo teste para o elenco, ainda em formação do Palmeiras. O Osmar Garrafa conversou com exclusividade com o treinador Oswaldo de Oliveira sobre esse início de trabalho no Verdão, sobre a próxima fase do estadual e muito mais. Confira. Boa noite, Michele. O nosso convidado mais do que especial aqui no Gazeta Esportiva completou nessa semana 3 meses de Palmeiras. E tem no seu currículo aí um fato muito curioso e para poucos, né? Ele, como treinador, comandou os 4 grandes do Rio e agora no Palmeiras completa esse ciclo, os 4 grandes de São Paulo. Oswaldo, obrigado por participar conosco. No domingo começa a fase aguda do Campeonato Paulista. Seu Palmeiras chega como? Obrigado pela participação, Oswaldo. Boa noite. Garrafa, é um prazer muito grande estar aqui novamente na Gazeta com você, que é meu amigo desde daquele início lá, né? Desde antes de nevar na sua cabeça. Verdade, você mesmo, o tempo passa, né? Pois é, então eu estou aqui muito feliz, né, com esses 3 meses aqui, um trabalho em andamento, com as coisas indo muito bem, dando certo, né? Com a equipe muito receptiva, com todo mundo no clube procurando fazer o melhor. Há um consenso no Palmeiras hoje de fazer as coisas darem certo. Então eu estou muito otimista para essa fase fundamental da conclusão do Campeonato Paulista. E, se Deus quiser, o segmento da temporada na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo começa a fase de quartas de final, o seu adversário é o Botafogo. Dá para você fazer uma apresentação rápida do adversário, aquilo que você vai ter pela frente no domingo? Uma equipe muito bem montada, que se defende com muita qualidade, buscando contra-ataque, com 2 jogadores muito rápidos dos lados do campo, né, com meio campo criativo e agressivo ao mesmo tempo. Então eu sei que vai ser um confronto muito difícil para nós e o Palmeiras vai ter que se desdobrar para dobrar o Botafogo e avançar na competição. Quanto fica mais forte o seu Palmeiras com o Cleito Xavier, que agora você vai inscrever, com o Valdívia, que, né, aos poucos você está colocando em campo, o quanto qualifica a sua equipe a entrada desses 2 atletas para essa fase decisiva do campeonato? Olha, Garrafa, na verdade são 2 jogadores que estão sem jogo há muito tempo, né? O Valdívia entrou nos 2 últimos jogos e eu pretendo ir numa progressão com ele. Pretendo que ele jogue mais algum tempo agora contra o Botafogo e se nós conseguirmos passar, aí nós temos uma semana e eu já posso pensar em alguma coisa mais forte para o Valdívia. A situação do Cleito é diferente, porque ele ainda não teve essa oportunidade, também parou muito tempo. Agora, no percurso de recuperação dele, ele teve uma outra contusão que o tirou das partidas amistosas que eu estava programando justamente para dar a ele essa condição de jogo. Mas é um jogador que nós estamos observando, ele hoje fez um treinamento muito bom, me deixou bastante otimista e eu vou seguir esse passo por enquanto para não atropelar o tempo, para que eles possam realmente se aclimatar e poder dar os frutos que a gente está pretendendo. Como é que você viu essa polêmica toda? Mas a arbitragem vai usar o mesmo patrocínio do Palmeiras, a FIFA, inclusive no estatuto da FIFA, isso não é legal, a federação se posicionou que o campeonato é dela, que não vai mudar absolutamente nada, enfim, a polêmica está instalada. Isso respinga algo no seu time, não? É claro que isso tem 2 lados muito importantes que podem incomodar. Um, que eu acho que é o principal,
e eu acho que isso não vai acontecer com os árbitros, mas deles tentarem provar nos jogos do Palmeiras que não precisam desse aditivo, né? E aí tomarem atitudes mais drásticas contra a equipe do Palmeiras. Essa sinceramente, é a minha principal observação. Até porque a outra, eu não acredito que ninguém, por causa de um patrocínio, vá favorecer a A ou a B. Agora, pela atmosfera criada, eu acho que ele pode sofrer alguma influência, né? Essa é a minha preocupação. Isso aqui, assim, me causa alguma espécie. Do contrário, eu acho que os árbitros estão aí, estão preparados e sabem dar conta do recado. Boa sorte para você, Oswaldo. Vamos ver, tomara, né? Um grande abraço a todos. Tá certo, Michele. Tchau, bom final de semana. Bom, o Garrafa mandou um abraço para você. Beijo, Garrafa. Bom final de semana para você. Bom final de semana para você Grisalho, também, tá? Bonitão. Solteiro. Eu sou casada. Sobre o Oswaldo. O Oswaldo é um bom papo, Quando ele surgiu no Corinthians, lá no final dos anos 90, 99 para ser mais preciso, ele era auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, pegou uma bucha de canhão que era o Corinthians montado pelo Luxemburgo, não resistiu no primeiro momento, caiu, não me falha a memória, acho que não é que assumiu no lugar dele, foi o Evaristo de Macedo, alguma coisa, porque ele tomou 6 do Botafogo no Rio São Paulo, e aí depois ele teve uma nova oportunidade, levou o Corinthians ao título de campeão brasileiro, e conseguiu depois, na sequência, ser campeão do mundo com esse Corinthians. E já naquela época, fruto talvez até também da herança deixada pelo próprio Vanderlei Luxemburgo, mas também pela filosofia dele, era um time muito ofensivo. Um time que fazia muitos gols e tomava também muitos gols. E isso era uma marca dele, que depois ele passou pelo Vasco, não foi muito diferente. O São Paulo, é verdade, não teve muito sucesso, mas, enfim, depois ficou muito tempo fora do país e o Oswaldo cresceu muito do ponto de vista tático. Já tinha aquela coisa do DNA, que eu acho que para quem gosta, para quem é um romântico no futebol já gosta muito, que é aquele futebol para frente, mas também se aperfeiçoou na maneira de marcar, na maneira de solidificar essa capacidade da defesa de deixar a defesa mais sólida, na verdade, é o que eu quero dizer. E quando ele assumiu esse Palmeiras, o Palmeiras é um time que está sendo montado agora. É natural que tenha os seus tropeços. Mas a gente já vê um Palmeiras muito mais entrosado. E ele dizia que esse time ia ter liga, ia ganhar liga. Com o tempo, mas talvez até mais rápido do que ele imaginava. E eu já vejo liga nesse time do Palmeiras, pelos toques refinados, rápidos, envolventes. Acho que é um time que eu imaginava um Palmeiras campeão no ano que vem, mas pelo jeito que está, não me surpreenderia também ser campeão esse ano, não. Porque ainda falta adaptar esse time, o Valdívia e o Cleiton Xavier, que são 2 jogadores extraordinários, entende? Que fazem uma grande diferença. Um jogador, às vezes, faz uma grande diferença num time como esse do Palmeiras, que está em formação. E, portanto, o grande problema que o Palmeiras pode enfrentar é exatamente essa oscilação natural do time em formação. Agora, com relação à questão do patrocínio, da arbitragem... Quero ouvir sua opinião. Isso é qualquer coisa de absurdo, né? Uma falta de tato. Se a intenção é fazer o marketing da empresa, está fazendo um anti-marketing. Quer dizer, é de uma burrice a coisa toda que eu não consigo entender. Mestre, eu fico muito feliz, porque essas foram as minhas palavras ontem. Foram mesmo. Eu disse justamente isso, porque quem pensa o marketing tem que pensar justamente isso. Traz uma imagem muito mais negativa que positiva. Claro. Porque se acontecer um erro que é humano e acontece em todos os jogos, a favor do Palmeiras, vamos falar, dá margem àquela coisa, fez... E o que disse o Oswaldo, quer dizer, o outro oposto é a mesma coisa, quer dizer, e o juiz é capaz de errar, claro, contra o Palmeiras, até inconscientemente. É óbvio. Ele fica com aquela preocupação, com aquela ansiedade tão grande, eu não posso errar, e acaba acontecendo. Maior surpresa do Paulistão, principalmente por estar disputando a competição pela primeira vez, o Red Bull Brasil sonha alto e promete surpreender o São Paulo amanhã no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre conversou com um dos grandes destaques da equipe, que neste campeonato empatou com o Corinthians na Arena em Itaquera e ganhou do Palmeiras em Campinas.
Luiz Marcelo Moraes dos Reis, pouca gente conhece. Mas o Lulinha é bem conhecido, né, Lulinha? Tudo bem? Tudo bem. E por que o apelido, cara? Isso aí vem desde a infância, né? Meu pai, de uma forma carinhosa, né? Ele disse que a maioria do Luiz tem um apelido de Lula, né? E como eu não sou muito privilegiado no crescimento, né? Ficou no diminutivo. Ficou no diminutivo e forma carinhosa também dos pais, né? De chamar de Lulinha, assim, né? Como é que é ter na sua carreira, ainda como categoria de base, ser o maior artilheiro da história do Corinthians com quase 300 gols? Assim, eu me sinto privilegiado por isso, né? Porque eu cresci no Corinthians, né? Eu comecei no Corinthians com 8 anos de idade, então assim, eu me lembro muito bem hoje como quando eu vesti a primeira vez a camisa do Corinthians foi em Itaquera, que hoje fica o estádio, né? Tinha 8 anos de idade, apenas um guri, né? Um menino, e vestindo aquele manto assim, e hoje, ainda sendo, né, o maior artilheiro da categoria de base, assim, eu me sinto um menino privilegiado. Você subiu em 2007, mas na base você foi um fenômeno. No time de cima não conseguiu esse mesmo patamar. O que aconteceu? Em 2007, subi num momento complicado. Meu primeiro jogo pelo profissional do Corinthians foi com apenas 16 anos de idade, né? Um menino ainda que se chegasse e falar, vai jogar num campo de VAR, vai jogar em qualquer lugar, ele ia, porque era um menino e tem essa gana de querer jogar, né? Mas infelizmente tava aquela turbulência toda que estava acontecendo, não só dentro de campo, mas também na parte da diretoria, administrativa, né? Corinthians pra cair. Pra cair, e a gente sabe que quando surge a imprensa muito em cima, né? Falando até do menino que fez muitos gols na base, que poderiam ajudar, e quando isso não acontece, a gente sabe que acarreta uma pressão muito grande para um menino muito novo. Meu primeiro gol foi contra o Barra Mansa, lá em Campeonato Copa do Brasil, primeira fase ainda, foi lá em Goiânia, no Serra Dourada, né? Quando saiu o gol, veio todo mundo assim, comissão técnica, veio o preparador físico, todo mundo veio e me abraçou. Eu lembro que na hora eu me ajoelhei assim, agradeci a Deus, com a cara até meio que de choro assim, né? Por estar saindo aquele peso, né? Tô fazendo meu primeiro gol no profissional, depois acho que de 1 ano mais ou menos que estava no profissional, fazendo meu primeiro gol. Então assim, veio todo mundo, aquela alegria, acho que passou não só pra mim, não foi só minha, mas também foi do grupo todo naquele momento. E essa oportunidade no Red Bull? É um clube assim que eu vou te falar, clubes, vamos dizer, grandes, clube que eu passei, não tem essa estrutura que o Red Bull nos oferece hoje, né? É um clube com certeza que está na Série A do Paulista e vai almejar e vai crescer muito mais ainda. E os treinadores que melhor te orientaram? Eu vou citar 2 da base, que é o Zé Augusto, né? Que foi um treinador assim que, não só pela base, mas também ele subiu profissional, ele me levou junto pro profissional. Um cara que me ajudou muito a crescer. E o Edson Roque, que foi meu primeiro treinador com 8 anos de idade. Então assim, o Edson Roque eu devo muita coisa a ele, porque eu não ia fazer teste no Corinthians, ele que me chamou para fazer teste, né? Eu fui lá pro Corinthians somente com um amigo meu. Eu tava sentado esperando o meu amigo treinar e ele falou, você não vai fazer o teste? Eu falei, não, eu vim aqui só acompanhar meu amigo. Aí ele me perguntou a minha idade, o ano que eu tinha nascido, eu falei 1990, né? Ele falou assim, então, é a sua idade, pode ir lá fazer o teste. Eu falei, mas eu tô sem roupa, não trouxe nada. Ele falou assim, vamos lá. Aí eu fui lá, só que naquele momento a diretora falou assim, não pode fazer o teste que tá de calça. Os meninos tudo de bermuda, chuteira, meião e tal. Aí falou assim, como é seu nome? Aí pegou meu nome, anotou no papel, falou assim, vem tal dia aqui que você vai fazer o teste. Aí eu cheguei em casa, cheguei pra minha mãe, falei, mãe, treinador lá, 8 anos de idade, treinador lá falou pra me voltar tal dia pra me fazer o teste lá no Corinthians, né? Minha mãe, certeza, filho. Porque eu tinha ido acompanhar um amigo meu, o Rafael, né? Rafael Pipoca, né? Tem certeza, filho? Falei, mãe, me chamou, né? Aí, será? Eu jogava futsal só no Santa Maria, em São Caetano do Sul. Vamos, né? Então tá. Aí fui na outra semana e treinei bem e tal. E na outra semana já fui inscrito no campeonato que os meninos estavam disputando lá com 8 anos de idade. Então, assim, é um treinador que depois eu fiquei 4 anos trabalhando com ele. Lulinha, Luiz Marcelo Moraes dos Reis. Boa sorte, Lulinha. Valeu, aqui no Red Bull e vida que segue. Com certeza. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu.
Muito legal. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento na Vila Belmiro acompanhando como o Santos está se preparando para enfrentar aquele que pode ser considerado o maior azarão da competição, o 15 de Piracicaba. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Michele. Um beijão para todo mundo ligadinho no Gazeta Esportiva. Olha só, a diferença de pontos do 15, que é o 8º classificado nessa fase final para o Santos, o segundo no geral do Paulistão 2015, é de 16 pontos e a única vantagem que o Santos leva é de decidir em casa essa vaga para a semifinal do campeonato estadual. Eu falo ao vivo da Vila Belmiro, local do jogo deste domingo, 4 da tarde, Santos e 15 de Piracicaba. O treinamento desta tarde aqui na Baixada Santista, a primeira parte foi fechada à imprensa, depois nós entramos, mostramos um pouquinho da atividade física dos atletas e o Robinho super inspirado, sendo zoado e zoando. Ele acabou apostando alguma coisa com o goleiro Vladimir aqui numa disputa de pênaltis, perdeu 2 vezes para o Vladimir, pagou flexões de braço. Depois de toda essa brincadeira, dessa sacanagem, o Robinho foi pro gol, de luvas, tentou recuperar o tempo perdido, também foi vazado várias vezes. Então, atenção, torcedor do Santos, o Robinho está super inspirado, motivado para o jogo de domingo. Se perdeu aqui na brincadeira para o Vladimir, promete gols e vitória no próximo domingo. O Santos, que tem 2 desfalques, 2 titulares ausentes, esse foi um dos temas abordados por mim na entrevista coletiva. Vamos às 2 perguntas que eu fiz para o técnico Marcelo Fernandes. Qual que é o perigo que essa equipe do 15 de Piracicaba pode oferecer ao Santos aqui na Vila Belmiro? O perigo é de todas as equipes. A gente sabe que as equipes que vêm do interior aqui, elas sempre vêm um pouco mais fechadas, realmente a gente tem paciência, então acho que eles têm um poder de fogo também muito bom na frente, provou isso contra o próprio Corinthians e nas partidas que precisou. O Toninho pegou a equipe numa situação muito difícil, colocou ela classificada, então ele ajustou a equipe e o Santos está preparado para encontrar um adversário difícil e temos que jogar o nosso melhor para conseguir uma bela vitória. Marcelo, você não tem 2 titulares, né? O Renato com problema no tornozelo, o David Braz na mão. Você vai jogar com o Erley e com o Gustavo Henrique e Leandrinho no meio, não tem muito mistério, não tem segredo? Ou você pode apresentar alguma surpresa? Não tem surpresa não, é exatamente isso aí. É que todo mundo pode ficar sossegado que o time que vai a campo é esse aí mesmo que vai a campo. Eu estou sossegado, professor Marcelo Fernandes. O zagueiro David Braz fraturou um ossinho da mão, está fora de combate pelo menos no jogo de domingo. O Renato, da mesma forma, o problema do meio-campo do Santos é um tornozelo inchado. Os dois, se o Santos avançar para a semifinal, devem ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes, que manda a campo no domingo contra o 15 aqui na Vila, 4 da tarde, com até esse momento boa por ingressos. Deveremos ter pelo menos 10 mil torcedores aqui em Urbano Caldeira. O goleiro Vladimir, Vitor Ferraz na direita, miolo de zaga com Gustavo Henrique e o Erley na esquerda, o Chiquinho, meio de campo, Valência na contenção das jogadas, marcando pesado ali no meio de campo, o Leandrinho entrando na vaga do Renato, com Lucas Lima na articulação, na frente Robinho inspirado, o Ricardo Oliveira centroavante, fez o gol de número 5.000 da história do Santos no Campeonato Paulista, quarta-feira passada, aqui mesmo na Vila Belmiro, contra o Rio Claro, na vitória do Santos por 2-0, e na esquerda o Giovânio, que volta de suspensão automática. Ricardo Oliveira, que ainda não renovou o contrato com o Peixe, está pertinho de um acordo com a diretoria, apesar das sondagens de clubes importantes, como por exemplo o São Paulo, que quer levar o atacante para o Morumbi. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes comentando sobre Ricardo Oliveira. Não, tá próximo assim, até foi passado que estão pensando num contrato longo, até para ele já sair do campo e já fazer um trabalho já no clube, já como eu posso dizer, um trabalho, uma gerência, uma supervisão no campo. Acho que isso está sendo tratado. O Ricardo é um profissional exemplar, é um cara muito bem articulado, um líder nato, e com certeza o Santos está pensando melhor. Mas eu estou tranquilo quanto a isso, o presidente já nos deixou tranquilo, que é só modo de tempo, porque o resto já está tudo bem encaminhado.
Ou seja, o Ricardo, que assinou o contrato com o Santos apenas pelo Campeonato Paulista, 3 meses com salários bem baixos em relação ao que se paga para jogadores importantes como ele no futebol brasileiro e mundial, deve esticar esse vínculo. A informação que eu tenho é que o Ricardo é muito grato ao Santos, que abriu as portas para ele nessa temporada para voltar a jogar aqui no Brasil, e mesmo ganhando um salário talvez não tão grande quanto merecesse, ele deve ficar no Santos Futebol Clube. É isso aí, Michele, um grande beijo para todo mundo, bom programa aí para vocês. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Bom final de semana para você. Meninos, o Santos está treinando muito e treinou pênaltis. Vocês viram aí o Silvestre falando de todos os preparativos aí para o jogo contra o 15 de Piracicaba. Porque a diferença, acho que de pontos do Santos para o 15 é de 16 pontos, uma coisa assim. Não adianta nada. Empatou, sei lá, de repente um gol. O Pascoal falava sobre isso aqui agora há pouco. Um gol no começo, de repente vai conseguir um empate no final do jogo, 1-1. Pênaltis. Um abraço. Quer dizer, tudo aquilo que foi feito vai para o espaço, por causa de uma circunstância, de um jogo. Mas eu acho que o Santos deve vencer até com facilidade. Eu faço aqui um meia-culpa sem qualquer constrangimento. Mais um. Acontece. A gente está sujeito a isso, mas pelo menos eu faço. Economista não faz. Erra toda hora, mas eu faço. Celso. Eu faço. A Dilma também não. Fala, Celso. Enfim, não vou entrar no mérito dessa questão. Mas, por exemplo, eu não acreditava no Santos. Por tudo que aconteceu, pelos problemas financeiros, pelos jogadores que foram embora. E o Santos tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. E aí alguém pode falar, como eu já disse também, mas o Campeonato Paulista não é referência. É verdade. Então, mas você tem aí uma outra maneira de analisar. Os clássicos, que são quem colocam, equilibram as coisas. Contra o São Paulo, o Santos empatou, mas foi melhor. Contra o Palmeiras, o Santos foi melhor e venceu. E contra o Corinthians, o Santos jogou mal o primeiro tempo e jogou melhor o segundo e empatou o jogo. Isso mostra que é um Santos forte, sim. O Santos depende muito do Robinho também. Porque o Robinho, apesar de estar no período já de declínio na carreira, ele é um jogador que faz a diferença em campo. E o Renato vai fazer falta também, que está jogando muito bem. O Renatinho, que voltou ao Santos, né? E que está jogando muito bem, vai fazer falta no meio de campo. Mas é Santos, não tenho a menor dúvida. Alberto, a gente tem um tempinho só para fazer uma consideração, não sei o que você pensa disso. Você falou do Robinho, está em declínio, mas está bem. Sim. E se a gente resgatar, todos os jogadores que estavam em declínio, que vieram da Europa para cá, que lá já não tinha mercado, Romário com 40 anos foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Ronaldo mesmo fora de forma, para não dizer gordo, foi o destaque do Corinthians. Quer dizer, isso revela o nível que nós temos. O Ronaldinho Gaúcho, no Atlético Mineiro, muito bem lembrado pelo Felipe Barbosa. Quer dizer, isso mostra que o nível aqui, né, não é aquelas coisas. Baixíssimo. Pois é, só para esclarecer. Boa, Celso. O futebol internacional está definido a partir da próxima temporada. Daniel Alves não vestirá mais a camisa do Barcelona. E na França, a língua solta de Ibrahimovic rendeu gancho ao polêmico atacante. Depois das ofensas pesadas ao árbitro Lionel Jaffredo e também à França, após a derrota do PSG para o Bordeaux, o sueco Ibrahimovic pegou um gancho de 4 jogos no campeonato francês. Nem o pedido de desculpas divulgado dias depois foi levado em consideração pela Liga Profissional de Futebol local. A punição vale apenas para esta competição, o que significa que Ibra estará em campo amanhã na final da Copa da Liga Francesa diante do Bastia. O PSG ainda pode recorrer da decisão, correndo o risco de vê-la aumentar. Se fosse mulher, eu queria ser você. Já na Espanha, parece que toda essa alegria de Dani Alves chegou ao fim. Nesta quinta-feira, ele anunciou que não irá renovar o contrato com o Barcelona. Dinorá Santana, empresária do jogador, disse que gostaria de fazer uma renovação de 2 anos com as mesmas bases salariais. Porém, a contraproposta do Barça foi a de um contrato por 3 anos, com a exigência de que Dani jogue pelo menos 60% das partidas durante a temporada. Segundo Dinorá, na prática não são 3 anos, e sim apenas 1. Caso ele não atinja essa marca, ele está fora do clube. Pois o ano que vem está na calle.
Dani Alves encerra uma trajetória extremamente vencedora no Barcelona. Em 8 anos foram 14 títulos pela equipe catalã. Paris Saint-Germain e Manchester United já manifestaram interesse no jogador. Só me falta um pouquinho de amor para eu viver mais feliz. O que eu queria dizer é o seguinte, o Ibrahimovic é um... Esquentado. É um fio desencapado. Ele não é capaz de fazer qualquer besteira. Dizer que é um país de M, a França é demais da conta. Né? Traz ele pra cá. Mas o nosso querido lateral direito, né, o Daniel Alves, eles não estão querendo mesmo renovar o contrato, oferecer o contrato de produtividade para um jogador que jogou 8 anos, participou de quase todas as partidas e está sempre disponível. Na verdade, o Barça está querendo transformar o Pedrito, né, Rodrigues, que é um ponta direita, que é um atacante, em ala direita. E lá pode, porque realmente ninguém joga na defesa, né? É tudo para ataque lá, o volante é zagueiro e assim por diante. É uma boa ideia, viu? O Barcelona me parece que fez uma proposta para não renovar. Você não quis e sai por cima. Mas apesar do Jonas aí na matéria ter falado que ele não tem razões mais para cantar, não sei não, viu? Acho que aquela felicidade dele é que ele já tem em vista o que o Paris Saint-Germain tem a oferecer para ele, né? O Barcelona não vai oferecer, mas ele sabe que lá em Paris, esse país M que o Ibrahimovic falou, ele vai ganhar bem, ele vai continuar cantando, pode ter absoluta certeza. O Rio de Janeiro começa a definir os finalistas do estadual neste final de semana. O Flamengo apresentou agora há pouco o lateral colombiano Pablo Armeiro, ex-Palmeiras, e que estava no futebol italiano, e vem para disputar posição com Anderson Pico. Para o duelo com o Vasco, as principais novidades do rubro-negro devem ser os retornos do zagueiro Bressan, que estava suspenso, e do volante Canteiros, recuperado de dores no joelho. E do lado vascaíno, o técnico Doriva preferiu esconder o jogo antes de enfrentar o grande rival. Essas imagens que vocês estão vendo são do treino do Vasco da última terça-feira. Isso porque o treinador Doriva está fazendo mistério quanto ao time que enfrenta o Flamengo no domingo, às 4 da tarde no Maracanã. Desde que o Cruz Maltino venceu Volta Redonda na última quarta-feira, o técnico só comandou treinos com portões fechados para a imprensa e não deu nenhuma pista sobre a escalação do time. A gente vai colocar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente acredita que seja o melhor, e com certeza vai ser uma equipe competitiva, porque jogos assim exigem uma equipe que compita, né? Eu acho que é importante, a gente sabe que esses jogos são difíceis, né? Por se tratar de um clássico, sem favoritos, mas quem entrar em campo com certeza vai estar apto. Na outra semifinal do Carioca, Botafogo e Fluminense vão se enfrentar no sábado, às 6h30 no Maracanã. O tricolor está confiante na volta do atacante Fred ao time titular. O jogador já marcou 9 gols no estadual e divide a artilharia do campeonato com outros 3 atletas. A volta do Fred é muito fundamental, que é a nossa referência, o nosso capitão. E querendo ou não, o Fred estando em campo é um peso, é um respeito a mais que a equipe tem por ele. Então acho que a volta dele vai ser muito importante para a gente, até porque ele é o cara que está ali, a bola sobra, é o nosso goleador, é o matador, então isso pesa muito, né, até para a equipe adversária. Então acho que o Fred voltando nesse jogo vai ser muito fundamental, muito importante para a gente. Já no Botafogo, campeão da Taça Guanabara na última quarta-feira, a ordem é esquecer o título e focar no clássico decisivo. E a dificuldade maior é exatamente essa, né? Fazê-los entender que a Taça Guanabara é passado. O carimbo está no passaporte, ninguém mais tira esse carimbo da tua carreira, da tua profissão, ninguém mais tira esse título do Botafogo, mas isso é passado. Então, agora é pensar no Fluminense, pensar em objetivo, trocar a chavinha ali, assim, agora
vamos para frente. E interessante, 3 times de Série A contra um time da Série B. O time da Estrela Solitária não contará com o goleiro Jefferson para a fase final do Carioca, já que ele passou por uma cirurgia no joelho e não tem previsão de retorno aos gramados. Em compensação, René Simões conta com o retorno de 4 jogadores que estavam machucados: GG, Marcelo Matos, Diego Jardel e Rodrigo Pimpão. Danilo, dei o recado para o Celso. Ele está teimando comigo aqui. Com você, aliás. Domingão, a partir das 9h30 tem o quê? Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa das quartas de final do Campeonato Paulista. Volta pra cá para aparecer o símbolo. Aí, ó. Tudo com a análise da nossa equipe de comentaristas e a presença do zagueiro pentacampeão do mundo e hoje treinador Roque Júnior. Então, para ficar sabendo de tudo que rolar nas quartas do Paulistão, você já sabe, a gente tem um encontro domingo, Mesa Redonda, 9h30. Eu estarei com vocês. Quero mandar um beijo, só rapidinho, Barba, pro telespectador Regis Martelo, doutor, ele é advogado, tem uma letra linda, mandou uma carta maravilhosa elogiando o nosso programa, a nossa equipe, principalmente Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, muito obrigada. E o Celso, elogiou muito o Celso. Elogiou a sua educação, Alberto Helena Júnior, e o grande Celso Cardoso também. Mas no tamanho não, né? Voltamos a falar do Campeonato Paulista. Para o jogo com o Botafogo, o Palmeiras terá o retorno dos titulares que foram poupados no confronto com o Ituano na última rodada. Tóbio, com problemas musculares, fora, continua fora. Hoje o Verdão divulgou a lista com as 4 mudanças permitidas nos inscritos para a reta final do Paulistão. Rodolfo Vivo, além do Cleiton Xavier, que deverá, assim como o Valdívia, começar o duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto no banco de reservas, o Palmeiras inscreveu no Paulistão o atacante Kelvin, que durante a primeira fase ficou em recuperação de uma lesão no joelho, o volante Andrei Giroto e o zagueiro Wellington. Eles entram nas vagas de Alan Patrick, Alione e João Paulo, lesionados, além do atacante Maicon Leite, que deve ser negociado novamente com o futebol mexicano. Segue o jogo, melhor equipe do Campeonato Paulista, apenas uma derrota em 30 jogos na Arena em Itaquera e festa para Elias, que vai completar 200 jogos com a camisa do Timão. Estas são as apostas do Corinthians para vencer a Ponte Preta na decisão que vale uma vaga para a semifinal. Reportagem, Adriano Dolfi. Ele deve ir muito para o adversário deste sábado. Elias disputou o Paulistão de 2008 pela Ponte Preta. Os gols, o vice-campeonato e as boas atuações o trouxeram para onde? Para o Corinthians, claro. E justamente contra a ex-equipe, Elias vai chegar a uma marca muito especial: 200 partidas com a camisa do Timão. Esses 200 jogos poderia ser uma tetinha, né? Não contra a Ponte, que é um adversário complicadíssimo. A gente sabe da história. Que é o meu ex-clube, né? Um clube que me projetou para o cenário nacional. Tenho um carinho enorme, mas essas coisas a gente deixa pro lado de fora. O jogador foi até homenageado na entrevista coletiva com uma camiseta comemorativa entregue por um fiel torcedor. E em 2 passagens pelo clube, são muitos momentos para relembrar. Tive várias partidas muito importantes. O primeiro gol contra o Gama, a minha estreia contra, se eu não me engano, o Brasiliense ou Fortaleza, não me recordo agora. Decisões de campeonato, clássicos, decidindo clássicos. Um dos mais importantes, com certeza, é as finais da Copa do Brasil. E esse último jogo agora contra o São Paulo, por tudo que se envolveu. Em meio ao clima de festa, Elias também faz as suas críticas. Em pauta, o regulamento do Paulistão. São coisas do futebol brasileiro, né? A gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa, não só aqui em São Paulo, está tendo uma baita confusão também no Rio de Janeiro, em outros campeonatos. Então, acho que esse ano serve para repensar várias coisas, para a melhoria do futebol, para o crescimento do futebol. O patrocínio para árbitros, que é o mesmo do Palmeiras. Tenho certeza absoluta que a arbitragem ela não é corruptível, então acho que não vai ter nenhuma influência. A gente vai ajudá-los da melhor maneira possível a fazer o melhor trabalho, como a gente tem sempre feito aqui no Corinthians. E ainda o nível técnico do torneio. Olha, eu disputei 3 campeonatos paulistas e esse é o, se eu não me engano, acho que
De nível técnico pode ser um dos mais fáceis que eu disputei e a nível de organização também. O que disse, Elias? Um dos mais fáceis que ele já disputou. O Corinthians entrou em campo com o time reserva, entrou em campo com o time titular, terminou com a melhor campanha, quer dizer, com os pés nas costas. E agora sim vem uma pedreira, né? E aí, sei lá, né? Que esteja inspirado. Mas o Corinthians, ele tem um sistema de jogo que permite a ele enfrentar bem essa questão do mata-mata. Né? Porque ele é muito sólido na defesa e veloz no contra-ataque, então ele teoricamente se sustentaria muito bem nesse tipo de competição. E, na verdade, o futebol brasileiro em geral, e especialmente esses campeonatos estaduais, são de um nível baixíssimo, né? Não tem nada que realmente... E depois fórmula do campeonato, pior ainda, porque ficamos jogando um monte de datas aí que não valem nada, jogos que não valem nada, para depois, quando vale, é um jogo só, que pode ser decidido pela sorte. Quer dizer, olha, vou tirar folga, porque tudo que eu nem vou falar mais nada. É justamente isso que eu tenho falado o tempo todo. Fico feliz de ouvir isso, porque parece isso aqui um ranzinza. O que de fato é. Juventus Inter de Limeira domingo, hein? Tá lá, Arnaldo Melhorança, valeu aqui que mandou o ingresso, vai assistir o jogo, vai ser maravilhoso. Amanhã, às 6h30, tem São Paulo e Red Bull Brasil no Morumbi. O repórter Fernando Gavini, que tá namorando, tá? Podem tirar o cavalinho da chuva, viu, Lourdinha Santos? Não adianta. Foi conferir com como o caçula do campeonato está se preparando para o primeiro confronto da história contra o tricolor paulista. Edmilson foi o artilheiro do Vasco no ano passado com 14 gols. Mas aos 32 anos não teve o contrato renovado pelo clube carioca. Mesmo assim, mercado não faltava ao atacante, que no entanto o surpreendeu ao assinar no começo do ano com o Red Bull para jogar o Campeonato Paulista. Muitos pensavam que estava errado, muitas pessoas falaram, mas não. Quando você acredita em uma palavra, em um projeto, você vê o estudo do Red Bull, muitos clubes não têm. E te oferece tudo. Então você tem que enfrentar, tem que ter, não é demérito nenhum para mim, jogar no Red Bull, para mim é uma honra. Boa parte dos titulares da equipe coleciona passagens por clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre eles, os ex-corintianos Lulinha e Jocinei. E o mais experiente de todos, o zagueiro Fabiano Heller, de 37 anos, que foi campeão da Libertadores pelo Internacional em 2006. No comando de um time tarimbado, o mais novo de todos os técnicos do Paulistão, Maurício Barbieri, de apenas 33 anos. É uma situação incomum, mas é algo com o qual eu já venho lidando há alguns anos, né? Porque antes eu era ainda mais novo. Mas nunca tive problema com isso, sempre foi uma relação de respeito entre eu e os jogadores. Eu acho que o que tem prevalecido é a confiança deles no meu trabalho. Enfim, eles do outro lado entendem que aqui existe competência e aí a idade não faz diferença. O começo da campanha foi ruim. Nos 8 primeiros jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A gente passou a jogar mais como equipe, a ser mais coeso, a ser mais solidário dentro de campo, a ter uma postura mais agressiva, todo mundo marcando, ter uma postura de ter mais iniciativa individual, então todo mundo chamando a responsabilidade de jogar. Contra o São Paulo, neste sábado, no Morumbi, o Red Bull vai fazer a partida mais importante de seus 7 anos de vida. Será a primeira vez contra o tricolor, valendo vaga na semifinal do Paulistão. E por tudo que fez até agora, a sensação é de que o time pode fazer ainda mais. Nosso time está na crescente aí, na competição, classificou bem, com méritos. E assim, acho que tem tudo para fazer um bom jogo também. Vai ser uma batalha, vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem potencial, tem qualidade e tem condição de buscar passar pelo São Paulo. Agora é hora de falar do São Paulo, que por enquanto não anunciou a contratação de um novo técnico para a sequência da temporada. O repórter Felipe Sboril esteve no CT da Barra Funda acompanhando o último treino do tricolor antes do confronto contra o Red Bull Brasil. A indefinição sobre o novo treinador do São Paulo continua. A diretoria ainda não conseguiu fechar um novo comandante. Enquanto isso, Milton Cruz segue com o aval do presidente e vai comandar a equipe nas quartas de final do Paulistão neste sábado contra o Red Bull, no Morumbi. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, confirmou na tarde de hoje o interesse na contratação do argentino Alejandro Sabella.
O vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, se encontrou em Buenos Aires com o treinador argentino e aguarda uma resposta. O Ataíde ligou para eles, reuniu-se com eles, uma oportunidade, manteve um contato e ele deixou bem claro ao Ataíde que ele aguardava a definição do futebol inglês. Então ele pediu um prazo para dar essa resposta e deve dar essa resposta a semana que vem. Vanderlei Luxemburgo também foi procurado, mas tem contrato com o Flamengo até o final desta temporada. Esse é o principal motivo pela recusa do convite. Ele também lamenta ter perdido essa oportunidade, que ele também sempre desejou treinar o São Paulo, entende que o São Paulo é um time que ainda ele não tinha treinado e gostaria de ter treinado, mas não é dessa vez, portanto. A equipe que vai entrar em campo amanhã deve ser bem diferente do time que enfrentou e rebaixou a Portuguesa no meio de semana. Os titulares irão retornar ao time com uma novidade, que foi recém-contratada. Nesta segunda fase do torneio estadual, as equipes podem inscrever até 3 novos jogadores. O São Paulo escolheu o atacante da base João Paulo, o zagueiro Antônio Carlos e o volante Wesley, que pode estrear amanhã com a camisa tricolor. Mesmo trabalhando normalmente na tarde desta sexta-feira, Luiz Fabiano dificilmente terá tempo hábil de readquirir a forma física depois de uma contusão muscular. E ainda é dúvida. Eu tenho que chamar minha atenção também. Eu falei muito de Corinthians e Ponte Preta, da dificuldade. Acho que o Palmeiras também não vai ter muita facilidade com o Botafogo, que é um time bem montado. Mas o Red Bull, talvez até pelo começo ruim, a gente não deu muita importância. E ele cresceu muito durante a competição. Tem um time com jogadores experimentados. Olha, eu tô achando que o São Paulo também vai ter problemas, viu? Por isso que eu disse fiz aquela brincadeira da zebra. Se houver uma zebra nesse final de semana, ela não é uma zebra, um touro vermelho, né? Por causa do Red Bull, que está fazendo uma boa campanha, e em contrapartida o São Paulo está em crise, né? Tem a pressão psicológica, né? Aliás, deixa eu dizer uma coisinha aqui, vamos parar com essas besteiras de trazer Luxemburgo. Não vai trazer Luxemburgo, custa $1 milhão não, já descartou o Lucha e o Abel. Exatamente. Agora estão tentando saber. O Abel vai para os Emirados. O Abel que era o nome certo para o São Paulo nesse momento. E o Abel não quer porque acertou com os árabes e tem medo de fazer acordo com os árabes, que é perigoso. Sabe como que árabe é, né? Eu gosto muito do povo árabe, eu estive no Egito. Vamos! Mas a gente vai terminar aqui. Terminou, acabou. Você vai fazer o quê? Sobe a letrinha. Daqui a pouco... Um beijo, bom final de semana. Eu vou falar do Alberto Helena Júnior, que você isso já... mesmo. Ó, tô por aqui. Sei, um beijo, boa noite. Domingo, mesa redonda. Tchau, pizza! Hoje! Side